Muito bem, tá aí. Isso é uma cena deplorável, né? Eu entendo que é deplorável em todos os sentidos. E não estou fazendo defesa do Barroso aqui, né? Mas eu acho que isso é lamentável isso que se vive no país hoje, né? Para quem já leu sobre Paulo Brossard, que nem eu li, eu nunca vi, mas eu li sobre a atuação de Paulo Brossard na corte do nosso país, a gente vê esse tipo de coisa. Começa contigo, Sofia, por favor. Infelizmente, o que acontece nesse vídeo que você vê, a população pedindo sai do voo e a empresa aérea tendo que pedir ao ministro que se retire, porque a presença dele no voo representa um risco, ou seja, um risco de uma revolta dentro do avião, né, de trazer um risco até o próprio voo em si, se tiver uma confusão, uma instabilidade ali próximo à cabine. Isso nada mais é do que uma revolta social com as decisões, né, políticas tomadas por uma corte do judiciário. Então, assim, esses caras podem hoje estar no poder, mas isso não quer dizer que eles são poderosos, porque eles não têm o respeito da sociedade. A sociedade não respeita a Suprema Corte. E a sociedade não só não respeita, ela está disposta a externar o seu descontentamento. Se eu tivesse nesse aeroporto, certamente eu era uma das pessoas que estaria lá. Sai do voo, porque é desconfortável você ter que estar no mesmo ambiente que um cara como o Barroso, né, que ele pode até fazer um discursinho ali de que sentimos muito pela morte, né, do fulano que estava lá, mas o que eles fizeram efetivamente para evitar que esse pai de família morresse dentro de um presídio, sendo que ele nem foi confirmado que ele participou de nenhuma depredação e nenhuma quebra do prédio público. Então, assim, só falácias que vêm desses ministros, né, e essa ação da sociedade nada mais é do que uma resposta ao descontentamento com esses absurdos que ministros vêm fazendo aqui dentro do Brasil. E lembrando, né, Sofia, que o André Mendonça, né, ele rejeitou um habeas corpus desse cidadão que morreu, né? Então, é erro do início ao fim, entendeu? Erro do início ao fim, né? Exatamente, erro do início ao fim, e todos têm que ser cobrados, né? A gente tem que sair um pouco, às vezes, Cícero, as pessoas ficam bitoladas em questões partidárias, bitoladas em questões ideológicas, mas você tem que lembrar que cada indivíduo é um indivíduo e ele tem que ser cobrado ou parabenizado por suas ações, né? Há exemplo que, infelizmente, o ministro indicado pelo presidente Bolsonaro negou um dos habeas corpus que foi impetrado pedindo a liberação do Cléristo, né? E também há exemplo de Jacques Wagner que votou pela PEC. Então, assim, a gente tem que olhar pelo indivíduo e pelas ações naqueles momentos, cobrar ou parabenizar no momento devido. Ricardo, sua vez de falar sobre essa cena lamentável aí. Mais lamentável do que essa cena aí é o discurso do Barroso, né? Porque lamentando a morte do Clériston, lamentar o quê? Se ele foi um dos responsáveis, nada tem para lamentar, assim como Alexandre de Moraes também não tem que lamentar, pedindo que fosse feita uma investigação. Quer dizer que agora ele está preocupado? Aí poucos dias depois aí mandou liberar 4 pessoas que estavam lá. Eu acho que ele sabe que o peso, a indignação da sociedade é muito grande com o absurdo que ele fez, absurdo de todas as formas, contrariando inclusive a Constituição Federal. Porque quando a gente fala aqui, como muita gente pensa, os guardiões da Constituição, a gente imagina uma corte eminentemente técnica, uma corte que está ali para decidir nas linhas da Constituição Federal, não fora dela, não vilipendiando ela, não aviltando a Constituição, não usurpando a sua competência, que foi tudo que eles fizeram até agora. Essas pessoas não têm foro por prerrogativa de função. Eles não deveriam ser julgados pelo STF, jamais, hipótese alguma. Isso já aconteceu no passado, já invadiram o Ministério, já tocaram fogo no Ministério da Agricultura, e nem por isso o STF avocou para si a responsabilidade. Não, ele deixou que o juízo competente julgasse aquelas pessoas, mas por uma questão política, aliás, vale a gente salientar aqui que a rapidez da canetada do Alexandre de Moraes em prender é muito maior do que a rapidez da caneta dele para soltar. Para soltar ele não tem pressa não.
para soltar, ele deixa a pessoa, inclusive, morrer. Porque a culpa é dele, sim. Porque teve laudo dizendo, olha, existe um risco muito grande se essa pessoa permanecer encarcerada. Existe um risco de morte. Isso é iminente. Não é uma coisa, não é conjectura, não é ilação. São dados. É laudo técnico, feito por especialista na patologia dele. E o Alexandre de Moraes desconsiderou como ele vem desconsiderando reiteradamente. Então, lamentavelmente, isso daí é só um exemplo. E isso que aconteceu com Barroso é a manifestação popular. O povo não aguenta. Não adianta chegar aqui, eles são os guardiões da Constituição Federal. Eles foram colocados pelo poder constituinte. O poder constituinte originário, os deputados constituintes, que fizeram aquela corte. Eles estão ali porque houve um poder constituinte originário, houve uma Assembleia Constituinte que escolheram ter uma Suprema Corte no país. Então, a verdadeira manifestação popular, ela é através do voto. A vontade da população, ela é manifesta através do voto. A gente escolheu nossos representantes, bem ou mal, não importa o que eles fazem lá, se não estão de acordo com a nossa vontade, mas a gente votou, a gente escolheu. A Suprema Corte não. Não, porque eles são técnicos, eles são especialistas. Não são. Eles estão ali politicamente, por uma indicação política e cometendo aberrações, violando aquilo que a gente tem de mais precioso, que seria a Constituição Federal. E essa PEC é uma das respostas. Aliás, a nossa Constituição Federal é como se fosse uma Constituição dentro de uma Constituição, né? Porque a gente tem mais de 130 PECs, 130 emendas à Constituição Federal. Então é como se fosse uma Constituição dentro da Constituição, por uma Constituição com pouco mais de 30 anos, com essa horror de PEC, de emendas. Então a gente precisa ter cuidado, ter cautela, e o STF, na atualidade, ele representa um poder que perdeu o prestígio, que perdeu o respeito da população. Arnaldo, sua vez. Não dava, aonde o Barroso estava, não dava para vir de ônibus. Talvez dentro dos ônibus ele fosse aplaudido. Porque é um país dividido, né? E porque você vir de Miami para o Brasil, eu estou dizendo Miami. Essa vai foi no aeroporto de Miami. O Barroso estava querendo vir para cá. Foi no Brasil. Quem vai para Miami é só petista, só pobre, cearense, baiano. Então tu afirma que todo mundo do PT é pobre, que a política do PT é alimentar, é fazer com que a pobreza predomínio do Brasil, é isso? Pode ser. Então a política do PT é multiplicar os pobres, né? Talvez bom, até que enfim, agora sim a gente está falando a mesma língua. Certo. Essa é a política do PT e o Arnaldo acabou de confirmar. O PT, ele multiplica pobre, porque pobre não anda de avião, e não anda mesmo, porque a passagem aérea está um absurdo, né? Esse governo já fez com que a passagem ficasse estratosférica, um valor absurdo, que pobre realmente vai ficar sem condição de viajar. E é verdade, mas o pobre está tendo educação para não cometer esse tirocínio. Não, para, Bia, educação aí... Falta de educação. Educação, não teve R$1 de investimento na educação nesse governo, pelo contrário. Ele fez eu tirar. Ele tirou dinheiro da educação para aumentar os pobres. Para, Buiu. Essa tua militância está te levando, te colocando uma venda nos olhos. Para com isso. Tu não está enxergando contingenciamento, principalmente da educação. O PT construiu 243 universidades nesse país. Deu direito ao pobre estudar e a filha do porteiro formar junto com a filha do grande empresário. E, detalhe, está levando educação para o povo. A educação que faltou lá em privar um brasileiro de vir embora. E a prova que o país é tão democrático que bastava o Barroso pegar um telefone, ligar. A hora que esse avião chegar, e leva todo mundo para a Polícia Federal para explicar, porque cessearam o direito de um brasileiro viajar num voo de carreira. Você está entendendo? Então o país é democrático, porque sou eu mandar prender todo mundo. Bem ditador, né? Mas o que estão fazendo com ele é ditadura. Fascismo, né? Eles estavam, como você mesmo falou, Miami, nos Estados Unidos, na América, livre. Lá o povo tem direito de se expressar. Certo. E simplesmente se expressaram. Quem pediu a ele para não estar no voo foi a companhia aérea. Beleza. O povo não tinha poder de arrancar ele. Mas o povo de quem?
Qual povo que você está falando? O brasileiro que estava lá indignado. Brasileiro bolsonarista rico. Por quê? Por quê? Não, mas tá errado. Porque quê? nós estamos em 2023 Não, e Sofia, o você Lula sabe por quê, falou Sofia? que a faxineira estaria viajando pra Sofia, Disney. você sabe por quê? E não era pra estar cuidando do filho Não, do mas- rico, não. mas- Era mas- passeando. Cadê? Nós não estamos conseguindo sair de Porto Velho Peraí. pra ir pra Brasília, meu amigo. Quase R$2.000 a sai, passagem. você Acre. Para, A Buiú. Sofia sai, a Para. Sofia sai, o Ricardo sai, o Moisés sai. Eu sei que tu tá eu passando saio, vergonha aí. A gente Se eu fosse sai. tu, eu mudava o teu Vamos discurso. deixar. Tá Agora, ficando feio. Tu defender grande- a educação do Brasil, grande- tá uma das piores do mundo. A gente gasta muito com educação e tem essa educação Doutor que nos Ricardo. indicativos estamos nas últimas colocações. Aonde? Que educação é essa? Aonde? Se a Não, gente que ganha os educação é prêmios essa? internacionais Vai de procurar o Olimpíada. índice Lá de no avaliação Ceará, internacional ganha da os prêmios educação internacionais pública. todinho. Vai procurar o indicativo que tu vai ver o Brasil ali nas últimas colocações. A nossa educação é péssima. A gente teve uma geração aí do PT, 16 anos do PT, e não conseguiu alavancar a nossa educação. E aí tu vem falar que nossa, a educação melhorou muito. Construiu. Pelo amor de Deus, eu vou ficar quieto. Porque melhor. não dá pra rebater, É porque besteira tu tá demais. falando dados que não existem. É informações que não batem com a realidade. Quero meu tempo, viu? Não, o Moisés não falou ainda. Se vocês vão ficar no pois é, debate, mas vocês eu aí, também não o falei. Moisés vai ficar de fora. E eu Tu também não falei. Mas tu não para de falar. Compara, quem falou foi a Sofia. e o Tá, vamos lá. Ricardo. Corta o microfone aí, ô Jezemiel, de todo mundo aqui, menos o meu e o do Arnaldo. O Arnaldo vai falar agora, por favor. Pronto. E ele não veio, porque quem estava lá estava cheio de bolsonarista e não engole a frase até hoje, Sofia. Perdeu, mané. Muito bem, vamos lá. Moisés, é a sua vez. Em nome dos meus colegas de bancada aqui da direita, a minha continência ao Clériston Pereira, mais conhecido como Clezão. Meu carinho, meu sentimento. Olha só, pessoal. Né, Buiú? Já morreu, né? Mas entrou pra história. Virou um mártir. Tá certo? Através dele, a população acordou. Meu carinho ao desembargador Sebastião Coelho, que está levantando essa bandeira. Agora, ministro Barroso, eu queria falar com o senhor. A sua falta de respeito, né? O senhor não respeita as pessoas, o senhor não respeita os cidadãos, né? O Clériston, ele tinha nome. O senhor fala, o cidadão que morreu na Papuda não tem nome? Não, o nome. Tem que falar o nome da pessoa, Buiú. Por quê? Porque é obrigatório. Ele é uma pessoa com nome, com pai e mãe. Ele tem registro de nascimento. É Clériston. Não é negócio de cidadão, não. Ele não quis falar o nome. E nós não podemos admitir que uma autoridade do STF se recusa a dizer o nome de um patriota. Ele não disse o nome de propósito. Ele ocultou o nome para menosprezar um patriota, um cidadão, uma pessoa, um pai de família. E nós não podemos admitir isso, Buiú. O nosso país não aceita mais esse descaso, esse desdenho com a pessoa. Ele tentou desdenhar de uma pessoa honrada, de uma pessoa que não tinha ficha criminal. O Clériston tem nome. Aí o ministro Barroso, presidente da maior corte do Brasil, vai ler. É o cidadão que faleceu. O cidadão não, ministro. O Clériston, dê nome para a pessoa. Dê dignidade. Quando você quer dar dignidade para alguém, Buiú, você dá nome para ela. Você dá nome às pessoas. O Clériston Pereira, dá o nome dele. Faleceu na Papuda no dia tal, por omissão do STF. Omissão do ministro Alexandre de Moraes, que tinha vários pedidos. O advogado ainda disse para o ministro Alexandre de Moraes: ministro, se ele não for solto, uma vida vai perecer. Vocês irão matar uma pessoa. Foram avisados pelo advogado, pela defesa. Foram avisados pela PGR. Mas preferiram matar. Esse daí não tem nada de crime culposo. Foi homicídio. Foi homicídio, porque se ele estivesse em casa, recebendo os atendimentos, recebendo todo o socorro necessário, ele não teria falecido. E se Não teria morrido. Se tivesse ficado em casa e não tivesse ido lá também, não teria. E é dever do Estado, Buiú. É dever do Estado Quebrar cuidar de as qualquer um coisas? que estiver na sua guarida. É dever. Você, como jurista, como uma pessoa formada em direito, devia saber que qualquer pessoa que esteja aos cuidados do Estado, o Estado tem que prestar assistência. Então, O seja Estado de tem homem, que cuidar diga da vida quem que dele. E negou o Estado o habeas negou esse corpus direito para ao ele. Clériston. Quem foi o homem que negou o habeas Agora, corpus? o que Não, agora vamos lá. Seja homem, quem negou o habeas corpus? Vamos lá, eu vou explicar para você. Seja homem, quem negou o habeas corpus? Você vai deixar eu explicar? Não, mas não vou deixar O você ministro mentir André, aqui. Vou falar do ministro André. O ministro André não tinha autoridade legal para liberar o paciente. Por quê? Meu Deus. Porque tem uma jurisprudência do STF
dizendo que não é permitido habeas corpus por decisão de outro ministro. O que é que ele fez? Ele fez o que manda o regimento. Ele passou e disse, olha, eu não posso decidir porque esse caso está na mão do Alexandre de Moraes. Ele passou para o Alexandre de Moraes. Havia lá uma... Passou, não, deixa de ser mentiroso. Passou. Havia lá uma excepcionalidade. Tá na decisão dele. Havia uma excepcionalidade. Está na decisão do ministro Mendonça. Deixa de mentira. Eu não posso decidir por conta do regimento interno. Não tem ministro maior nem menor que o outro. A decisão cabia ao presidente do inquérito. Quem presidia aquele inquérito é o Alexandre de Moraes. E por que distribuíram as habeas corpus, cara? Você já falou, você já falou. É tanto que o ministro Mendonça disse para o advogado, doutor, o senhor deve dirigir esse habeas corpus, não a mim, mas ao ministro do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes. O advogado entendeu e prontamente o advogado fez um novo requerimento agora, dirigido diretamente a Alexandre de Moraes, que ignorou. Ele nem decidiu e não decidiu. Ele apenas ignorou. Ignorou. Essa é a verdade, seu Buiú. Você quer botar aqui na conta do André Mendonça uma coisa que ele não tinha competência para decidir, porque estava na alçada do ministro Alexandre de Moraes. E quem diz isso é o regulamento interno do STF. E ele só estava cumprindo. Ele repassou, disse para o doutor advogado, doutor, eu não posso decidir por conta do regimento, mas irei encaminhar, o senhor deve encaminhar esse requerimento ao Alexandre de Moraes. E a defesa fez isso. Agora, quando chegou na mão do Alexandre de Moraes, ele dormiu em berço esplêndido, deixando o Clériston morrer.